bom estar aqui com você no dia de hoje, prestes a um fim de semana, que lembrando sempre curtir com responsabilidade. Amanhã é dia dos namorados, muitos casais devem sair aí de casa para comemorar num restaurante, mas aí lembrando sempre de quando lembrar sair da mesa, usar máscara, tudo, e preferir até ficar em casa, curtir um filme, um romancezinho, né? Uma coisa mais íntima. Isso, mais tranquilo. O Efraim não entra agora, né? Não entra agora, Efraim. Então, graças a Deus, o Efraim não vai entrar agora. Olha, nós vamos ver, né? Nós vamos ver aqui, porque a Liana vai nos trazer uma reportagem onde a vacinação, os taxistas, a imprensa e outros profissionais foram incluídos como prioridade na capital. É que agora o Ministério da Saúde liberou para que as cidades pudessem fazer a sua política de vacinação. Vamos ver a reportagem, por favor. Conselheiros tutelares de Teresina foram até a sede do Conselho Municipal de Saúde pedir prioridade na vacinação contra a Covid. Eu, enquanto conselheiro, tenho trabalhado no dia a dia e tenho enfrentado vários riscos, como, por exemplo, muitas demandas que eu atendo são nos hospitais, é no HUT, é na Maternidade Evangelina Rosa, é no Sanvis, que é um serviço lá da maternidade. Nós também, de acordo com o atendimento, nós precisamos ir na delegacia, precisamos ir na central de flagrantes. Nós andamos toda Teresina, nós andamos vários lugares e principalmente temos contato direto com o público. E esse público a gente não pode selecionar a pessoa considerando se ela pode ter ou não o vírus, o corona, né? Nós devemos fazer o atendimento e ter a precaução para fazer esse atendimento. Porque nós temos família, eu próprio já testei positivo para a Covid, coloquei em risco a minha vida, coloquei em risco a vida dos meus filhos, da minha filha e da minha família. Ou seja, foram vários conselheiros que testaram positivo e acharam que o Conselho Tutelar não é prioridade. Lamento. Os motoristas de aplicativo também reivindicaram na manhã desta sexta-feira a inclusão prioritária na imunização. Nós entendemos ser prioridade porque algumas categorias correlatas que são semelhantes à nossa atividade foram incluídas na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, né, e a Fundação vai proceder à imunização deles. E por também termos tido acesso a um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que diz que o motorista por aplicativo tem chances a mais de contrair o vírus em 71% do que a população normal. Após reunião com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, os motoristas de aplicativo foram orientados a formalizarem o pedido ao Conselho Municipal de Saúde. O órgão é o responsável por avaliar as solicitações de prioridade na imunização contra a Covid em Teresina. Sobre os conselheiros tutelares, os profissionais já foram incluídos na imunização prioritária e devem se vacinar nos próximos dias. Os motoristas de aplicativos, eles estavam pendentes de uma forma de como comprovar que ele realmente é motorista de aplicativo. Agora de manhã nós conversamos com eles ficaram de elaborar um documento sugerindo maneiras, formas da categoria comprovar que realmente é profissional por aplicativo. E eles vão encaminhar para o Conselho Municipal. Se o Conselho julgar o merecimento de inclusão da categoria, assim será feito, com certeza. Outros profissionais também foram incluídos no grupo prioritário, que atualmente inclui garis, profissionais da imprensa, oficiais de justiça, conselheiros de saúde, trabalhadores de comunidades terapêuticas, panificadoras, supermercados, correios, mercados públicos, além de taxistas, mototaxistas, bancários, garçons, cozinheiros e profissionais do serviço social. A imunização por faixa etária continua paralelo ao grupo prioritário. 50% de todas as vacinas que chegarem a Teresina, elas serão administradas pela faixa etária regressiva, né? 30% é para grupos prioritários que o Ministério da Saúde definir. Deverão ser grupos que existam em todos os estados, em todas as cidades. 20% são para grupos municipais. De cada município, teremos os grupos que o município julgar
que é prioridade. São 2 critérios básicos. É o risco daquela categoria contrair Covid e ter risco de morte. E o segundo critério é o risco de transmissão. Se a gente levar em conta o risco de transmissão, taxistas e motoristas de aplicativos, eles tanto correm o risco de contrair como de transmitir. Como a segunda vacina do Brasil, a apresentada, que é a AstraZeneca, diminui em 50% ou até 60% o risco de transmissão da doença, olha, é interessante que vacinemos essa categoria. Aliás, eu não quero citar nomes para não arrumar briga com ninguém, mas tem categoria aí que merece menos a vacina prioritária do que os motoristas de aplicativo, motoristas de táxi e motoristas de ônibus, porque eles têm um contato e transmitem, gente. Transmite, né? A gente anda hoje mais de Uber e de táxi do que de outra coisa. E os caras acabam transmitindo. A AstraZeneca diminui aí entre 60% a capacidade de transmissão. Eu acho que poderia priorizar. O problema é o número de vacinas. A gente sabe que a gente não tem vacina, né? A gente não tem vacina. O programa, o Gilberto é um santo, ele quer dar o jeito, mas ele não tem vacina. Agora o governo já vai liberar a AstraZeneca com 30 dias. Gente, a AstraZeneca sempre poderia ter sido aplicada com 30 dias. O problema é que não tinha vacina. Aí vem aquela história dos 90 dias, né? Porque ela tem uma cobertura boa, né? Você concorda comigo, Poliana? Com certeza, Silas. E até essa questão das prioridades, nas últimas horas, algumas categorias que a gente viu aí, como a Liana trouxe na reportagem, apresentaram suas demandas e uma delas foi a categoria dos trabalhadores de transporte público. O Ajuri, ele gravou para a gente um vídeo, Ajuri Dias, que é o presidente do Sintetro, e ele fala, Silas, inclusive numa possibilidade de paralisação caso a fundação não dê um posicionamento nos próximos dias para esses trabalhadores. A gente pode ver aí a fala do Ajuri? Vamos ver. Antes eu tenho um outro VT, mas vamos aproveitar, Juliana, e colocar logo para pegar a deixa da Poliana, já que nós estamos discutindo prioridade, né? Tá certo? Então pode colocar aí o pessoal do transporte coletivo, que também merece prioridade. Esses caras têm sofrido, hein? Não é brincadeira, não. Vamos ver. Categoria, ela se encontra muito próximo no dia a dia com o usuário. Ainda temos que observar constante crescente de número de infectados, além de óbito, que aumentou também na categoria. A categoria, ela não se encontra no agendamento da Fundação Municipal de Saúde. Nós estamos aqui pedindo que o presidente da Fundação possa estar incluindo de forma imediata a categoria no agendamento da vacinação. Acho que eles merecem, têm sofrido bastante, porque eles também podem, com o risco de transmitir, esses caras vão para casa, né? Ele leva a coisa para casa. E tem uma coisa, Silas, o motorista de ônibus, a situação ainda é mais agravada, porque no aplicativo é 1 ou 2 pessoas. No máximo 3, né? É verdade. No ônibus, ainda mais os ônibus aqui, que é pouco e só vive lotado, né, meu amigo? O cara pega 50 pessoas, a chance dele não pegar é quase 0, né? É verdade. A chance Cobrador maior... que mexe com dinheiro, que está recebendo ali o ticket também. A chance maior é de pegar. Tem um lugar, Silas, que nós estamos vendo a aglomeração é dentro do transporte público. É porque isso não tem jeito, né? E é no país e aquele todo, cara né? que vai para o transporte público, ele vai porque é a opção que ele tem. Ele outra. Sabe que está sujeito de pegar o coronavírus, está sujeito de transmitir, mas não tem outra. Ele tem que sair de casa para buscar o pão de cada dia. E aí, esses profissionais, sim, precisam ser prioridade nessa vacinação. Onde os cientistas orientaram no mundo inteiro, isso funcionou na Europa, que é dentro do transporte, que é o uso da máscara, aquelas que filtram melhor, ou de 2 máscaras, porque realmente o distanciamento não existe, né? O ar dentro do ônibus, dentro do metrô, então, para diminuir a possibilidade do cara contrair. Merece e está aí. Olha, agora uma notícia boa hoje, hein? Notícia boa mesmo. A Pfizer já estava aplicando em adolescentes a vacina do Covid-19 e hoje a Anvisa, na madrugada, autorizou o uso no Brasil de 12 a 17 anos. Ainda não há prioridade no Brasil, principalmente para aqueles que têm comorbidade. Tem muito adolescente com problema de saúde grave. Nós verificamos hoje no Piauí, nas UTIs do Piauí tem adolescente, hein? Nas UTIs do Piauí tem adolescentes com comorbidade. Então, é realmente uma notícia muito boa. Nós vamos ver a reportagem, por favor.
Gil é pai de 2 filhos e recebeu a notícia com muita alegria. Eu achei muito importante, né? Haja vista que tem muitas crianças que há necessidade de ser vacinadas, como também todos os adultos. Muito importante mesmo. A Anvisa autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes a partir de 12 anos. De acordo com a agência, a medida foi aprovada porque os estudos desenvolvidos pela farmacêutica e analisados pelo órgão comprovaram a segurança e a eficácia do imunizante para este público-alvo. Primeiro, a gente precisa deixar muito claro para a população, vacina não é remédio, vacina é uma estratégia coletiva. A vacina, a pandemia nos mostra que eu não existo isoladamente, que eu não sou uma ilha, eu existo coletivamente. E aí a gente precisa imunizar, quanto mais pessoas na população a gente imunizar, mais importante é. Então a gente tem um adoecimento maior de crianças, a gente tem uma letalidade maior de crianças, sobretudo nesse ano, em 2021. Com a autorização da Anvisa, a bula da vacina da Pfizer passa a ter a indicação dessa nova faixa etária de 12 a 15 anos. Esse imunizante foi o primeiro no Brasil a receber autorização para vacinar menores de 18 anos. E vacinar as crianças nesse momento da pandemia é considerado fundamental para garantir segurança sanitária, de fato, na volta às aulas. A gente começou a vacinar os professores e trabalhadores de educação. E as crianças, como é que elas transmitem, elas adoecem, elas transmitem vírus? São muitas dúvidas. E os estudos mostram que sim, as crianças adoecem, as crianças transmitem o vírus, então você precisa imunizar uma comunidade para que de fato esteja protegido. Então a importância é que você possa programar retorno às aulas de fato com mais segurança, de fato diminuindo o número de novos casos e a gente possa, enfim, ter uma saída definitiva dessa pandemia. O uso da vacina da Pfizer em adolescentes de 12 a 15 anos já é permitido nos Estados Unidos desde o dia 10 de maio, depois de ser aprovada pela FDA, a Agência de Alimentos e Medicamentos. Na Europa, a liberação também já foi feita. No Chile, a vacinação dos adolescentes começa no dia 20 de junho. É uma esperança para jovem e para adulto, para idoso, né? A vacina é uma salvação. Em Israel, impressionante. Os adultos levam 15 dias, no mínimo, para amadurecer a imunidade. Os adolescentes até 16 anos, 8 dias, eles já estão com os anticorpos defensores elevadíssimos. Dada a sua juventude, né? Dada a juventude, dado o menino daquele com motor novo, né? Aí, mesmo tendo comorbidade, na hora que toma uma vacina dessa, né? O menino vai lá para cima a imunidade. Eu tenho 2 lá em casa que eu já preparei o ofício porque tem comorbidades, né? Um de 14 Silas. E um de 16. Né? Silas, só trazer uma resposta aqui do Conselho Municipal de Saúde para os trabalhadores do serviço de ônibus. O Rodrigo Maxwell, ele afirmou que os cobradores e motoristas estão dentro do Plano Nacional de Imunização e por isso não entraram nos grupos definidos pelo Conselho. E aí eu perguntei, quando serão vacinados então? Eles vai depender da quantidade de vacinas e provavelmente após finalizar a vacinação dos profissionais da educação. Tem que ter cuidado para as prioridades agora, que tornaram-se prioridade, não atropelar o plano nacional também. Vai ali gradualmente, vacina aqui, vacina ali, porque a vacina é pouca. Se o nosso presidente não tem passado aqueles 8 meses teimando contra a vacina, nós já estávamos. Mas o França trouxe uma notícia boa. Aqui no Piauí, por exemplo, para os adolescentes com comorbidades. O deputado Hélio, né, do PL, quer urgentemente a inclusão aí como prioridade. Não é isso, França? Isso mesmo, Silas. Ele, inclusive, se antecipou a essa decisão da Anvisa. Ele apresentou esse requerimento na quarta-feira, na Assembleia. E ele pede que a Secretaria Estadual de Saúde já analise a inclusão dos adolescentes a partir de 12 anos na prioridade da vacinação contra a Covid aqui no Piauí. É uma medida considerada importante, Silas, tendo em vista que com a vacinação das pessoas mais velhas, o vírus vem atacando a população mais jovem. E como você citou, inclusive, há adolescentes internados em leitos de terapia intensiva aqui no Piauí em decorrência do coronavírus. Então agora a CESAP deve analisar esse pleito do deputado Dr. Hélio e essa discussão também deve iniciar no Ministério da Saúde, tendo em vista essa anuência que a Anvisa concedeu à aplicação da vacina da Pfizer
nos adolescentes a partir de 12 anos. Enquanto a coisa vai se encaixando, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, dirige o seu Carabec na contramão. Ele ontem disse que quer um memorando do ministro da Saúde para liberar a turma de usar máscara no país. Os vacinados e também os já contaminados. Uma repetição louca. Eu quero dar só um exemplo do Chile. O Chile vacinou 40% com a primeira vacina, 30 e pouco com a segunda vacina, e aí teve essa ideia. Não foi oficialmente liberado. Meu amigo, teve uma explosão de casos lá. Incrível no Chile, viu? A capital, inclusive, teve que cumprir quarentena o mês passado de forma pesada. Mas nós também temos uma reportagem a propósito dessa preposição. O governador Wellington Dias reagiu. Você quer colocar querosene na fogueira. Vamos ver. As declarações do presidente sobre o uso da máscara por quem já foi vacinado ou já teve Covid surpreenderam o país. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Se bem que para nós, o nosso protocolo, para quem está infectado, esse sim fica em casa. Não aquele fica em casa todo mundo. A quarentena é para quem está infectado. Horas depois da fala do presidente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também se pronunciou sobre o assunto. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro. Desobrigar o uso da máscara por quem já foi vacinado ou já contraiu Covid-19 contraria as recomendações sanitárias. Não é uma opinião baseada em ciência, não é uma opinião baseada em evidências científicas. Nós precisamos avançar com vacinação e manter todas as medidas de proteção individual com o uso correto de máscara, cobrindo nariz e boca. É fundamental que a gente mantenha esses cuidados, distanciamento físico, não provocar aglomeração. Isso é fundamental, porque o que é que os estudos mostram? As vacinas protegem do adoecimento, protegem sobretudo do adoecimento grave, mas não protegem de transmissão do vírus. Então a gente precisa manter todas as medidas de segurança até, Solange, que a gente tem um percentual grande de pessoas vacinadas. Aí sim, a gente começa a ter um relaxamento disso. Ainda vai demorar muito no Brasil chegar esse momento, dado que a gente está vacinando muito pouco, muito lentamente, exatamente porque a gente não fez a opção de compra quando ela foi ofertada para a gente. Já foi tão difícil chegar nesse cenário, nessa imagem, nesse processo de conscientização que ajudou a salvar milhares de vidas no Brasil, que para os especialistas, pedir que a população já vacinada deixe a máscara de lado é um risco muito grande. O governador Wellington Dias foi o primeiro a se posicionar contra as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Disse que as palavras dele significam adicionar querosene a um incêndio, enquanto todo mundo tenta apagá-lo. Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, estamos mantendo a posição de seguir a ciência. E seguindo a ciência é o uso da máscara, mesmo para quem já tomou a segunda dose da vacina. A gente tem 75% ou mais das pessoas que ainda não tomaram nem a primeira dose. Quantos já tomaram a segunda dose? Nós temos que ir atrás de vacina. Nesse instante, uma declaração como essa é como estarmos no meio de um incêndio de grandes proporções em um país, todo mundo trabalhando para apagar esse incêndio e chega alguém e diz, joga querosene. Ou seja, isso é mais grave quando é dito pelo presidente deste país. O assunto ganhou as ruas e provocou muita polêmica nesta sexta-feira. Não está agindo certo não, ele. Nem pensar, porque o presidente nosso, ele é louco. Tem que se proteger, né? Porque a pandemia ainda não acabou.
A máscara é o nosso meio de prevenção. Fora a vacina, né? É o nosso meio de prevenção. Daquela fala do presidente Bolsonaro, os aplausos. É a curriola dos puxa-sacos. Não, mas não é só os puxa-sacos. Os aplausos estão nas redes sociais. Os Rapaz, aplausos, pelo amor rapaz, de tu é Deus. louco, tem uns E tem gestores ali também. Agora sabe o que é João pior? Carvalho, eu vou te dizer, eu tenho uma colega que o são marido saiu da colocando ele, UTI né? ontem e concorda em tirar a máscara. Entendeu? Quer dizer, apaixonado pelo Bolsonaro, por questão ideológica. Se essa turma para de bater palma pro Bolsonaro, ele para de fazer essa graça. Agora, o cara vai lá, todo dia ele entra na contramão e a turma bate palma nas redes sociais, discute, quer bater na gente. É, mas quem não pega uma máscara agora, meu amigo, depois pega um tubo, né? É, o cabo escolhe, né? Há mais de 100 anos atrás, na gripe espanhola, há documentos que comprovam que as autoridades médicas pediam que amarrassem panos na boca e no nariz quando fossem contactar com outras pessoas. Será que eles erraram lá ou somos nós que estamos errados depois de 100 anos, né? Mas nós temos uma enquete e você pode participar dela. É correto agora desistir das máscaras? Porque os Estados Unidos está tendo contaminação de 10 pessoas por dia. Nós tivemos 80 mil contaminados ontem, 2.500 mortes. Como vamos tirar as máscaras, né? O Brasil tem apenas 11% da população vacinada. Você concorda que os vacinados devam abrir mão do uso da máscara? Hashtag sim, hashtag não. Eu quero ver o resultado.